Ei, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre leitura de vela, tá? Então, na aula anterior, você entendeu o que que é análise gráfica, né? Você entendeu que a gente vai fazer a análise do preço, né, do ativo e a gente vai encontrar padrões, a gente vai encontrar momentos e zonas onde vai haver mais chances de haver compra e venda. Então, eu vou te mostrar hoje alguns sinais que você vai ter. Você não vai utilizar, isso aqui não é uma estratégia, não é uma análise, mas basicamente uma leitura da vela. Então, isso aqui é um tipo de análise que eu vou fazer, é uma análise, mas você não vai utilizar somente ela para fazer a sua decisão de entrada, uma decisão operacional no momento do seu dia a dia no mercado. Mas ela é muito legal para você poder confirmar a sua análise de price action, tá? De análise gráfica. Então, basicamente, a primeira tipo de vela que eu quero te mostrar é a chamada doji, tá? Um doji, ele é basicamente, deixa eu pegar aqui o pincel. O doji, ele é basicamente nesse formato. Ele é o formato de um maisinho aqui, assim, ó. Opa, não é bem assim. Ele é o formato de um maisinho assim. Deixa eu tentar fazer bonitinho aqui no centro. Opa, opa, eu não tô conseguindo fazer. Vamos fingir que é assim. Ele é mais ou menos assim, ó. O que que isso representa, Fabrício? Representa que ele abriu e fechou quase que no mesmo preço. Me mostra na prática isso, Fabrício. Vamos ver aqui. Isso aqui, ó, você tá vendo? É uma vela que tem um pavio grande. Você pode ver que o pavio dela vem. Deixa eu dar um zoom aqui maior. É um pavio que vem até aqui em cima. Um pavio bem grande embaixo. Só que ela abriu e fechou quase que no mesmo preço. O que que isso representa? Ele representa o seguinte: representa que aqui houve uma indecisão do mercado. Como assim indecisão do mercado, Fabrício? A indecisão do mercado do seguinte: você já entendeu que o que movimenta no mercado é uma massa compradora, que são muitas pessoas comprando, e uma massa vendedora, que são muitas pessoas vendendo, né? Então você consegue entender que nesse momento aqui é um momento que houve uma muita gente comprando, muita gente vendendo ao mesmo tempo, porque muita gente primeiro vendeu ou muita gente primeiro comprou, tanto que você pode ver que isso teve uma alta aqui. Depois que teve essa compra, muita gente começou a vender. Então foi basicamente uma indecisão no mercado. E o que que esse doji me representa nesse momento exato aqui do gráfico? Ele me representa que vai haver uma reversão da tendência aqui, de uma microtendência, na verdade, né? Que se você for pegar a tendência, é pegando em relação a tudo isso aqui. Mas se for pegar em relação à micro tendência, você está levando em consideração esses pequenos movimentos que tem aqui no mercado. Ó. Isso aqui são micro tendências. Cada pedacinho disso aqui é uma micro tendência, tá? Cada pedacinho disso aqui é uma micro tendência. Então, esse 2 me representa que vai ter uma reversão de micro tendência. Então, eu posso ver o seguinte: ele veio em uma alta, né? Veio em uma alta. Quando chegou nesse exato momento aqui, o doji me disse que a massa compradora que fez ter essa alta não estava mais com força de fazer subir o preço. Então, me mostrou que uma massa vendedora entrou em ação e impediu que o preço continuasse subindo e que ele ia começar a cair nos próximos minutos, tá? Então, eu estou aqui numa vela de 5 minutos, tá? Então, isso me mostrou que poderia ter uma reversão de tendências nos próximos minutos. Fabrício, mas o doji ele só me representa uma reversão de tendência? Não. Aqui no caso, ó, ele também te representa que bem próximo teria uma reversão de tendência, tá? Que é uma indecisão do mercado. É exatamente o que fez aqui, ó. Veio uma queda e depois houve isso aqui foi uma reversão de micro tendência, tá bom? O doji pode nos apresentar um outro sinal, que isso você vai identificar de acordo com a tendência mesmo, tá bom? Então, como eu te falei, você não vai ver um doji. Cadê? Você não vai ver um doji. Onde é que foi que eu mostrei? Você não vai ver um doji como esse aqui e já efetuar uma entrada. Mas sim, o doji vai te fazer uma confirmação para sua entrada. Então, por exemplo, mais nas próximas aulas você vai entender o que é um suporte e uma resistência. Então vamos supor que aqui você traçou uma linha, né? Ó, exatamente uma linha aqui.
e a sua análise está dizendo que assim que o gráfico chegar nessa linha, você vai vender, tá? Porque ele vai bater aqui, depois vai cair. Vamos supor que sua análise disse isso. E aí o que aconteceu aqui? Formou um doji. Então, você tinha analisado dizendo que ia chegar nesse preço aqui e ia cair, e o doji te confirmou. O doji te mostrou que realmente isso pode acontecer e te deu mais uma confirmação. Então, a leitura de vela vai te auxiliar no seu dia a dia com o mercado, tá? Então, esse exemplo do doji aqui é muito legal, porque você vai utilizar como confirmação. É claro que nem sempre que for respeitar um suporte, uma resistência, ou for ter uma alteração de microtendência, ou de uma tendência em si, vai ter um doji, como aqui. Deixa eu limpar tudo aqui. Como aqui, teve uma alta bem legal, e logo depois dessa alta teve uma queda direta, e aqui não me representou nenhum doji, tá? Não precisa ter um doji para ter uma reversão de tendência no mercado, tudo bem? Aqui, no caso, houve o doji, e ele vai auxiliar. Existe uma outra forma, uma outra apresentação do doji, que não é de reversão de mercado, e aí ele já te representa outra coisa. Quando há uma indecisão do mercado por muito tempo, o mercado para de se o preço, perdão, o mercado não, o preço para de se movimentar em altas e baixas, que você vê um zigue-zague bonito no gráfico e passa a se tornar lateralmente movimentado, tá? Pode ver que ele está se movimentando de forma horizontal. Ele não sai de dentro desse quadrado. Geralmente o mercado ele sobe, cai um pouquinho, sobe, ou então quando ele está em queda ele cai, sobe um pouquinho, continua caindo. Geralmente o mercado se movimenta assim. Quando o gráfico está lateralizado, ele se movimenta de forma horizontal. E o doji me mostra quando ele inicia a sua lateralização. Você pode ver que eu tenho uma sequência de dojis aqui. E aqui ele me disse que está consolidado. Isso aqui é um momento que eu não vou operar no meu dia a dia no mercado. Se pá com análise que eu preciso de uma lateralização. Aí sim, se eu tiver uma análise que eu vou utilizar a lateralização ao meu favor, tudo bem. Mas durante a maior parte das análises que você vai utilizar, em um momento que o mercado está lateralizado, com uma sequência de dojis muito grande, não sei se aqui tem uma sequência de dojis maior que essa, acredito que não, porque está em uma tendência legal, mas não é interessante você operar. Por quê? Deixa eu ver se eu acho aqui de novo. Aqui. Porque no momento que o gráfico me mostra uma sequência de dojis como essa, ele me mostra uma indecisão. E pode ver que ele confirma com mais uma outra sequência de 1, 2, 3, 4, 5 dojis, 6 dojis aqui logo após também. Então também é muito chato fazer operações com o mercado consolidado e fica um pouco mais arriscado também. Então é um mercado que quando você chega em um momento que está dessa forma, consolidado, cheio de dojis, um do lado de um do outro, quando você vê formando mais de 3 dojis um do lado do outro, não reverteu a tendência, é porque já ficou aqui consolidado e eu te aconselho a mudar de gráfico até. Porque olha só, olha a diferença do gráfico aqui, como tem micro tendências bem bonitinhas, ó. Micro tendências, legal, né? Ó, micro tendências, tá legal. Aqui não, aqui o gráfico tá feio, tá lateralizado, você não tem visão de operações aqui. Nesse momento aqui você vai vir na sua corretora e vai alterar a sua o seu ativo e vai buscar um outro ativo para você fazer suas operações, tá bom? Fabrício, mas só existe 2G nas minhas operações que eu vou utilizar? Não, existe outros tipos de vela que você pode identificar também, movimentações prévias que vão acontecer ali no seu dia a dia de mercado, tá bom? Essas situações, elas podem ser chamadas de diversas formas. Por exemplo, a gente tem aqui uma vela que a gente chama de martelo, tá? O martelo é fácil de identificar porque realmente ele parece um martelo, tá? Ó, essa vela aqui que parece um martelo, ele tem um formato aqui parecido com martelo, só que nem sempre tem que ser proporcionalmente igual ao martelo. Às vezes ele pode aparecer aqui com um pavio aqui em cima, ou aqui, ó, por exemplo, isso aqui é um martelo invertido. Ele está de cabeça para baixo, né? Então aqui é aqui é um martelo invertido, beleza? Deixa eu ver se eu traço a linha bonitinha aqui. Aqui, pronto, esse aqui é um martelo invertido. Então o martelo é um martelo em posição normal
O martelo invertido é ele de cabeça para baixo. Então o martelo ele vai ser formado. Opa, isso aqui é uma bigorna, não é um martelo. A gente vai ter um martelo, beleza? E a gente vai ter um pavio embaixo, tá? Esse pavio pode ter um pavio em cima também, sem problema. Então isso aqui vai ser representado no martelo. Ele é basicamente o formato de um martelo mesmo. E o que que significa esse martelo, Fabrício? Por exemplo, esse martelo aqui. O que que ele me significa? O que que ele significa? O martelo normal, ele está me representando nesse exato momento aqui o seguinte, ele está me representando aqui que vai haver uma reversão de tendência e que nesse momento aqui a massa compradora entrou em ação. Como assim, Fabrício? Eu não estou vendo isso. Me explica melhor. Bom, esse pavio grande aqui está me representando o seguinte, que a gente teve aqui, no caso uma vela vermelha, você já entendeu que a vela vermelha é uma vela de queda, ela abre aqui em cima e fecha aqui embaixo. Então o que que isso quer me dizer? Que o preço ele abriu aqui, ele veio até aqui embaixo, olha o tanto que a vela ficaria se ela fechasse aqui. Só que ela não teve força para continuar com o preço caindo e ela retornou e fechou aqui, tá? Ela veio até aqui embaixo, ficou aqui, não retornou e voltou e fechou aqui. O que que isso quer dizer? Que nesse exato momento, quando o preço chegou aqui, uma massa compradora entrou em ação e o preço que estava caindo começou a subir. Então, uma massa compradora entrou em ação e fez com que o preço retornasse bastante e formou esse martelo, onde a vela é menor do que o pavio. Então, me mostra que a massa compradora está com uma força maior do que a massa vendedora e que a tendência vai mudar nas próximas velas. Basicamente isso. A micro tendência vai mudar nas próximas velas. Bom, Fabrício, então se o martelo me representa que o gráfico está caindo e aparece um martelo, pode ser que nas próximas velas haja uma alteração na tendência e mude uma tendência para uma tendência de alta? Sim. E o martelo invertido, que é esse martelo de cabeça para baixo que você me mostrou? É o contrário. Da mesma forma que você consegue analisar, o pavio do martelo invertido também é maior que o do martelo normal. Só que o corpo dele, ao invés de ser verde, é vermelho. Beleza? Em vez de ser verde, é vermelho. Então você vai fazer a seguinte análise. Diferente da vela vermelha, que abre em cima e fecha embaixo, a vela verde abre embaixo e fecha em cima, o preço, tá? Então, qual é o fundamento da nossa análise aqui? É que o preço abriu aqui, ele chegou até aqui em cima. Olha até onde o preço veio. Só que, a partir daqui, uma massa vendedora entrou em ação e fez com que esse preço caísse e chegou aqui. Beleza? Então eu sei que a massa vendedora está com mais força que a massa compradora e que nos próximos minutos pode haver uma reversão de tendência. E esse aqui foi a última respirada aí da minha massa compradora. E aí houve aqui toda a ação da massa vendedora, onde teve essa queda bem grande, tá? Uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas, tá? E aí, esse é um dos fundamentos que a gente tem como base da análise frasão, tá? É uma análise que você vai aprender nesse módulo aqui, beleza? Então você tem aqui o que a gente chama de martelo invertido, tá? Perdão, não é aqui, é aqui onde você tem martelo invertido. Beleza? Deixa eu limpar o gráfico aqui novamente. E hoje, nessa aula aqui, eu vou te falar sobre mais uma vela, que é uma vela de força, tá? Existem outros tipos de vela, mas eu vou trabalhar elas durante as outras aulas, porque se eu te falar todos os tipos de vela nesse exato momento, pode acabar te atrapalhando em relação ao aprendizado, porque não vai ser necessário agora, tá? Eu não estou aqui para te encher de conteúdo e te deixar confuso. Eu estou aqui para te esclarecer e mostrar o melhor caminho de aprendizado, tá bom? Então a gente vai falar mais aqui sobre vela de força, tá? E a gente vai ter uma aula específica sobre uma vela muito especial que eu gosto muito. A gente vai utilizar no operacional, que se chama vela elefante, tá? Mas a gente vai falar agora sobre uma vela de força. O que que é uma vela de força, Fabrício? Uma vela de força é uma vela que tem uma representação muito boa em relação a tamanho e ela não apresenta um pavio, tá? Vamos ver aqui junto se a gente acha uma vela de força para eu te apresentar.
e te mostrar aqui. Ela é uma vela de força, ela mostra basicamente quais seriam os próximos passos do mercado com muita força. O nome dela já diz. Você pode ver aqui, ó, que isso aqui, ó, é representado por uma vela de força. É uma vela que não teve indecisão no mercado, ela é uma alta e pronto. O que que isso me mostra? Que a massa compradora está muito forte e que a próxima tendência é em alta. Pode ver que se eu criar um risco no meio das velas, ela me aponta para cima aqui em uma tendência de alta, tá? Legal, né? Vamos ver se a gente acha uma outra vela de força aqui, mostrando uma tendência diferente, por exemplo. Bom, aqui nesse exato momento, pode ser representativo de uma vela de força, tá? Porque o pavio é muito pequeno, a gente pode até desconsiderar esse pavio aqui e considerar que ele está mostrando que as próximas pode ter uma tendência de queda. Foi bem curta a tendência de queda, mas teve. Então, ó, por exemplo, aqui agora uma outra vela de força. São velas que representam nenhum pavio ou pavios muito pequenos que fica irrelevante em um pavio pequeno como esse. Você pode ignorar, tá bom? Então, vela de força são velas que você vai ter como representação. Isso aqui já não é uma vela de força, tá? É bem grande, mas não é uma vela de força. Isso aqui é uma vela de notícia, tá? Pode ver que foi um número exato, às 21h50 da noite, onde teve uma notícia e aí houve uma queda aqui no EuroJPY, tá bom? Então a gente tem uma vela de força, ó, olha aqui a vela de força, outra vela de força, ó, sem nenhum pavio, tá? Sem nenhum pavio, representando uma alta aqui, uma grande força da massa compradora, tá? Então, Fabrício, então toda vez que tiver uma vela de força verde eu vou comprar? Não. Aqui é para te auxiliar na tua análise. Vai que você está em dúvida sobre uma reversão de tendência e aí aparece uma vela de força, pode fazer uma confirmação da sua análise. Então, como eu falei, nenhum tipo de análise que eu passei aqui para vocês de vela, você vai utilizar como único sinal de entrada para uma operação, mas ele vai te auxiliar nas suas análises dentro do price action, análise gráfica e até mesmo em análise técnica também, tá bom? Então, isso aqui é um pouco dos padrões e da leitura de vela que você vai fazer para identificar tendências, reversões de micro tendências, identificar também qual é a ação e reação da massa compradora e a massa vendedora, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula, muito especial. Agora a gente está adentrando aqui em um conteúdo que é o conteúdo onde eu domino, onde eu sou um especialista, eu opero com price action, com análise gráfica, e é um conteúdo que você vai ver que dentro do treinamento é até mais detalhado por eu ser especialista nessa área, tá bom? Espero que você goste. São aulas que vão ficar um pouco mais compridas, um pouco maiores, porque tem um pouco mais de informação, mas eu tenho certeza que vai agregar bastante informações para cada um, para você, tá bom? Cheiro no coração, fica com Deus e até a próxima aula. Falou!